A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, amém? Aqui quem está falando é a sua irmã em Cristo, Rosimar Lima, da cidade de Bocaina, no estado do Piauí, trazendo mais uma porção bíblica, hoje com o tema O que é o fruto do Espírito? E nós vamos estar lendo a palavra de Deus no livro de Gálatas. Abra sua Bíblia no Novo Testamento, livro de Gálatas, capítulo de número 5, apenas um versículo, versículo de número 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs que me ouvem, antes de falar sobre o fruto do Espírito, precisamos saber que nos versículos anteriores, nos versículos do 19 ao 21 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo falou sobre os perigos das obras da carne. Essas obras são uma seleção de práticas pecaminosas decorrentes da natureza decaída do homem. O fruto do Espírito, ele é falado dentro de um capítulo onde Paulo fala sobre a liberdade que há em Cristo. Paulo fala sobre o legalismo que estava sendo pregado naquela comunidade cristã da Galácia. Paulo disse que o jugo da lei não é capaz de fazer com que alguém viva de acordo com a vontade de Deus, mas que somente através do Espírito Santo o homem ele é capacitado a viver uma vida que agrada a Deus. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, e por que fruto no singular e não frutos do Espírito no plural, né? Nós percebemos que quando Paulo ele fala sobre essas capacitações, ele fala no singular, fruto do Espírito e não frutos do Espírito. Já quando ele fala sobre as práticas pecaminosas, ele utiliza o plural, as obras da carne. Diferentemente das obras da carne, o fruto do Espírito é uma unidade. Isso significa que todas as capacitações pertencem a um único fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, não somos nós que produzimos esse fruto, mas o Espírito Santo que o produz em nós. Aleluia, glória a Deus. E nós vamos estar falando aqui, meus irmãos, sobre o amor, né? Que é o primeiro que aparece aqui, quando ele diz, mas o fruto do Espírito é. Aí nessa Bíblia diz caridade, mas caridade significa amor. Em outras versões, né? Tem outras Bíblias com outras versões que já vem escrito amor, que quer dizer a mesma coisa, né? Então, sobre o amor, ele é a base de todas as outras virtudes. O primeiro fruto é o amor. Se não tiver o amor, é impossível que se tenha a verdadeira alegria, né? Que é a mesma coisa de gozo, aqui aparece. Nessa versão aparece gozo, mas é a mesma coisa de alegria. Então, se não tiver o amor, é impossível que se tenha a verdadeira alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, né? Que é a mesma coisa de domínio próprio. Então, nós podemos dizer, meus irmãos, que o amor ele é seguido pelas outras 8 preciosas virtudes citadas. O amor é o maior
termômetro da espiritualidade. Se quisermos saber o quanto espirituais nós somos, é o quanto nós amamos. Glória a Deus. Por isso que agora permanecem a fé, a esperança e o amor, e o maior desses é o amor. Está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 13 e versículo 13. E na palavra de Deus diz, meus irmãos, que aquele que não ama, o apóstolo João disse que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então Deus, Ele nos ama e Ele é o próprio amor. Ele não apenas ama, mas Ele é o próprio amor. Amém, meus irmãos, glória a Deus. E nós já falamos um pouco aqui sobre o amor, nós agora vamos falar sobre gozo, que é a mesma coisa de alegria. A alegria, ela é uma consequência direta do amor. Essa não é uma alegria superficial e nem mesmo significa a ausência de aflições, de dificuldades. Essa alegria, ela é aquela que o apóstolo Pedro escreveu dizendo que é inefável e gloriosa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8. Essa alegria também é a mesma que o apóstolo Paulo sentia ao dizer: entristecidos, mas sempre alegres. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. A alegria produzida pelo Espírito Santo em nós faz com que nos alegremos mesmo diante da dor, pois somos capazes de compreender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 28. E nós vamos falar agora um pouco sobre a paz. No livro de Salmos, aprendemos que aquele que ama a lei de Deus possui grande paz. Salmos 119, versículo 165. Salmo 29, versículo 11. Salmo 37, versículo 11. E ainda no Salmo 85, versículo 8. Resultante do amor, essa paz é a marca de um coração sereno. Ela é uma tranquilidade experimentada verdadeiramente apenas por aqueles que são justificados mediante a fé. Romanos 5:1. Quando alcançamos essa paz, meus irmãos, nós desejamos compartilhar para que outros também a tenham. Mateus capítulo 5, versículo 9. Pela cruz de Jesus é que hoje nós temos a genuína paz. Amém? E nós vamos falar agora sobre a longanimidade. A longanimidade é a paciência, característica de quem foi regenerado, que nos preserva das explosões de ira tão comuns nas obras da carne. Gálatas 5:20. A paciência, como fruto do Espírito Santo, ela é fundamentada na confiança de que Deus cumprirá suas promessas, e essa certeza não nos deixa cair em desespero. 2 Timóteo 4, 2 e 8 e Hebreus 6, 12. E nós ainda vamos falar aqui um pouco sobre benignidade. Nós sabemos que nosso Deus manifesta a benignidade. Romanos capítulo 2, versículo 4, capítulo 11, versículo 22 e ainda no Salmo 136, versículo 1. No ministério de Jesus, narrado nos evangelhos, podemos claramente perceber tamanha benignidade demonstrada por ele para com os pecadores.
Deus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Então, meus irmãos, resultante do amor, somos aconselhados a demonstrar benignidade. E isso significa que não devemos causar dor a ninguém. E nós vamos ver aqui sobre bondade. A bondade, meus irmãos, pode ser traduzida como a generosidade presente no coração e expressa nas ações daqueles que são guiados pelo Espírito. Aleluia, glória a Deus. E agora nós vamos ver sobre fidelidade. Em algumas traduções aparece traduzido como fé. Essa também é uma tradução correta do termo grego utilizado. Porém, devido à clara relação com a bondade e a benignidade citada anteriormente, a tradução que mais se encaixa ao contexto é fidelidade ou lealdade. E agora nós vamos ver sobre mansidão. A mansidão é o oposto da agressividade, da raiva, da violência. Sermos gentis uns para com os outros revela o fruto do Espírito em nós e nos faz ser imitadores do nosso Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 29. E agora, meus irmãos, nós vamos ver o último, que é domínio próprio. Aqui nessa Bíblia fala temperança, né? Mas é a mesma coisa de domínio próprio. O fruto do Espírito pode ser visto na relação que alguém tem consigo mesmo, né? O domínio próprio também pode ser traduzido como temperança no sentido original. O termo descreve a capacidade de uma pessoa conter-se a si mesmo, exercendo domínio próprio. Submetemos todas as nossas vontades à obediência a Cristo. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então, se nós temos o Espírito Santo em nós, então no dia a dia vai sendo formado o fruto do Espírito Santo em nós, porque é o caráter de Cristo. O fruto do Espírito é o caráter de Cristo. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Llorando